Olá, amiguinhos! Neste programa regressamos à ficção nacional. Não é uma novela da TVI com gêmeas. Trata-se daquele que é, porventura, o primeiro filme português de ficção científica com nudez explícita. Estou a falar dos Abismos da Meia-Noite do mestre António Macedo. Para nos ajudar a trazer luz a esta obra esquecida, temos de volta o João Monteiro, o mais recente vencedor dos Prémios Sofia 2018 para melhor documentário com Nos Interstícios da Realidade. O cinema português teve alguns sucessos no grande ecrã durante as décadas de 80 e 90, mas talvez nenhuma tão surreal e até bizarra como foi aquela que, em 1984, convidava o público a assistir a Cinema na Nossa Língua, numa história fabulosa de amor e suspense, como diz o cartaz do filme, onde se pode ver os atores Rui Mendes e Helena Isabel agarrados um ao outro com uma expressão de nervosismo e pavor. Talvez tenha sido assim que a crítica de então receberia o quintessencial do cinema fantástico feito no nosso país. Os Abismos da Meia-Noite ou As Fontes Mágicas do Gerénia, como aparece nos créditos iniciais, é o motivo pelo qual regressamos à cinebiografia de António de Macedo, de quem já falámos num podcast anterior. O cineasta que faleceu a 5 de outubro deste ano arriscava na altura numa história de dimensões extrasensoriais, portais mágicos, entidades divinas e talvez aquilo que mais espectadores levou ao cinema: colocar Helena Isabel e Rui Mendes totalmente em pelota, full frontal, sem vergonhas nem pudores, num dos cenários mais incríveis alguma vez postos em celuloide. Bom, tão incríveis quanto o orçamento do Instituto Português do Cinema permitia, que, como se sabe, sim, torcia o nariz sempre que ouvia o nome António de Macedo. Exatamente. Para nos ajudar a desenterrar este filme dos abismos, do esquecimento, está uma vez mais João Monteiro, o autor do documentário Nos Interstícios da Realidade, um trabalho que reúne uma coleção impressionante de depoimentos e imagens sobre a carreira do anarquista místico. Anarcomístico. É assim? Pronto, opá. É assim que ele se auto-intitulava. Anarcomístico. Ok. Olá, como estão, meus caros? Estamos bem. Eu estou bem. João Monteiro regressa ao podcast o regresso é o primeiro, não é? O primeiro regresso. Só esteve cá uma vez anteriormente quando foi para falar na promessa. E se calhar este podcast até calha bem, porque vamos poder falar se calhar um bocadinho mais nesta segunda fase, que foi a fase mais mística do António de Macedo, não é? Aqui encabeçado por este Abismos da Meia-Noite. Correto, sim, verdade. É absolutamente incompreensível para o leigo toda a profundidade metafísica e esotérica do Macedo. E Os Abismos da Meia-Noite, por acaso, é um dos filmes desta última fase dele que eu não consigo perceber exatamente sobre onde é que ele quer chegar e qual é que é o verdadeiro tema. Exatamente, já somos dois. Não faço ideia, mas acho que o filme tem a sequência inicial mais surreal de todo o cinema português. Aquele início naquele universo paralelo, naquela dimensão cósmica. Epá, não lembro o diabo. Aquilo é tipo os alicerces do universo, não é? Eles parecem que estão ali a segurar os cordelinhos do destino. A relojoaria do universo. Isso é uma frase que eu me lembro. É isso, sim. Que tem o grande contemplador, tem o falo, tem a flor. A flor que parece... pois é, a cena da gota. Aí, pois é. Mais interessante é que essa parte, de facto, do nu é verdade. Portanto, aquilo foi no início das novelas portuguesas. Portanto, o Rui Mendes era conhecido, nem que seja pelo Duarte e Companhia, até acho que já existia. Sim, sim. Isabel... Aliás, tem lá mais do que um ator do Duarte e Companhia, não é? Sim. O António Assunção, que fez parceria com o Rui Mendes no Duarte e Companhia. Sim. A cena do nu acontece para aí aos 15 minutos, ou menos, aos 10 minutos. É logo, sim. Não é? E depois acabou. Depois tens mais 1h30 de filme. Anticlimático. No mundo real, não é? Pois aquilo passa-se tudo no mundo real e aquilo, até nesse exercício, eu não sei se já havia muito aquele culto do flashback e do flash forward, não é? Que durante ali um quarto de hora
somos largados de paraquedas naquele sítio estranho e depois recuamos 2 dias, ou o que é, e agora vamos ver como é que estes dois... chegaram aqui. Estes 2 indivíduos chegaram ali. Exatamente. Relativamente ao financiamento deste filme, o Macedo por esta altura já tinha bastante dificuldade em financiar os filmes. E relativamente ao financiamento para este, a intro explica tudo. A intro do filme explica tudo. Que tem um corrido de agradecimento sim. a uma carrada de empresas e que eu destaco particularmente, que é as Grutas de Miradeiro, que é onde eles fizeram uma das sequências da fuga, e a seguradora Império, que coincidência ou não, a personagem da Helena Isabel é uma agente de uma seguradora, não é? E as instalações onde foi gravar toda essa sequência com o Canti Castro, parece mesmo ser as instalações da seguradora Império. Onde? Em Lisboa? Sim, aquilo parecia mesmo ser o... Mas tu conheces? As instalações... Não conheço, mas era demasiado realista para ser um cenário construído. Parecia ser um local real. Aquilo são todos locais reais, até os hotéis e tudo, aquilo é tudo local que existe, Sim, mas havia outras coisas. A parte mística foi toda num anfiteatro. Claro. É um cenário construído. Obviamente, não é? Porque muitas daquelas empresas que financiaram o filme eram empresas para quem o Macedo já tinha feito filmes industriais. Ok, sim. Então, e ele acabava de alguma forma por ir buscar algum financiamento. Favores, não era favores, era dar visibilidade, tanto que era dar visibilidade que começa precisamente o filme com essa visibilidade garantida. Mas tens uma espécie de pré-product placement. Sim. Precisamente. E vocês sabem qual é que é o castelo? É o Monte Moro Velho. Monte Moro Velho, é verdade. Exatamente. Mas eu tive porque a terra Monte Maior não existe. Pois, exatamente. Eu quis logo perceber qual é que era o castelo. E depois eu encontrei na net, eu não tive grande hipótese de confirmar. É assim, a silhueta do castelo realmente parece Monte Moro Velho. Mas eu não tenho a certeza se é, porque não há ali assim nada. Aquela igreja onde eles estão não é a igreja que está dentro das muralhas. Não, eu não chegava, eu pelas imagens não chegava lá. Pois, é isso. O que me chamou a atenção foi a terra ser Monte Maior. E eu, Monte Maior, Rio Maior, Monte Maior não pode ser, Monte Mor. E foi por aí que eu cheguei lá, depois pesquisei e percebi que tinha realmente sido em Monte Mor. Mas pela imagem que aparece do castelo, eu não chegava lá, sinceramente. Pois, não é fácil perceber pelas imagens. Não é. E eu conheço bem ali aquela terra, pois, que eu passei lá parte da minha juventude também. Ele já tinha filmado na Tocha, depois volta ali, ele parece que gosta muito da região centro, ou pelo menos daquela parte ali toda do distrito de Coimbra. Acho que isso foi coincidência, Se calhar não, vamos pedir ao João, que ele está mais calado. Consegues resumir a história do filme, para quem nunca ouviu? Não vai ser fácil. Não é tarefa fácil, não é? Eu fiz esta pergunta à Helena Isabel ao Rui Mendes também. Se lembravam, se conseguiam resumir e eles não conseguiram. Mas eles devem ter algum insight, porque eles conversaram diretamente com o realizador, eles o argumento deve-lhe ter dado algumas luzes que não nos chegam pelo filme, não é? Não tem insight nenhum. Imagina. Sim. Tenho umas fotos muito, muito divertidas, muito engraçadas daqueles cenários. Aqueles cenários são todos construídos em, portanto, tamanho real. Imagina o que é para atores como o Rui Mendes e a Helena Isabel um dia ir trabalhar, entrarem pela Tobis e verem aquele cenário e perceberem que a cena vai ser naquele cenário. Eu não sei se ficava na dúvida ou se ficava tipo encantado, tipo, isto é diferente. Pois, isto é estranho, mas é fixe, não é? Aquilo lembras-te, Paulo, o Holiday Special do Star Wars? Sim. Pronto, no final eles estão todos num cenário luminoso a cantar e não sei lá, com os Ewoks todos. Os Ewoks não, os Wookiees. O filme foi muito comparado ao Superman. Pois era isso que eu ia dizer. A parte da Krypton, tipo, não é? É Krypton, exato. Yeah. A fortaleza da solidão, não é? É isso. Tem ali algumas nuances, sim. A sinopse do filme. Portanto, Helena Isabel é trabalha numa agência de seguros e é incumbida de descobrir um cliente que desapareceu. Sim. Portanto, que vive nesta tal terra e ela vai lá na altura do Natal e conhece um professor
portanto, que era o Rui Mendes e que conhecia esta pessoa que desapareceu, e disse que ele andava a investigar questões esotéricas e que estava convencido que na noite de Natal no castelo se abriu uma porta para outra dimensão. E portanto eles acabam... Mas que havia um tesouro, supostamente havia um tesouro do outro lado. Exatamente, obrigado. Tem que haver esse lado materialista, não é? Para fazer as pessoas realmente ir lá ver. Exato. Eu vejo as pessoas, obviamente. Tanto que já havia lá vários cadáveres do outro lado, havia já outros que tinham tentado. Sim. O sítio no tempo perde a realidade, porque eles supostamente passam lá um ano. Em 36 segundos. Na Terra passaram segundos. 36 segundos, já, exatamente. Exatamente. E no meio disto... Relatividade, logo, até a relatividade ali está metida naquele filme. Toma lá, Christopher Nolan. In your face. Embrulha. E depois há amantes, portanto, ela tem um amante que, desgraçado, que tem uma... Aliás, é uma das minhas cenas favoritas do filme, é a cena em que ela destrói completamente o amante. Exatamente. Diz que tipo, mete nojo e o gajo fica completamente... O teu corpo mete-me nojo. Já nem consigo imaginar. Pronto, ela diz assim algo do género, eu não era para te dizer isto, mas já que tu estás a ser tão chato, eu vou-te dizer isto, para ver se tu desamparas a loja. O teu corpo mete-me nojo. E numa cena a seguir, ele está deitado com uma grande babadeira a acabar uma garrafa e atira para um montinho de garrafas. Exato. Bem empilhadas a um cantinho do quarto dele. Exato. Essas cenas ficaram na memória para sempre, desde a primeira vez que o vi. E portanto, o Rui Mendes, a mulher dele é-lhe infiel, a mulher dele é Eugénia Betancourt, também uma atriz fetiche do Macedo. Ela trabalha no hospital e, portanto, tem um caso com um médico. Então, é o Virgílio Castelo, não é? Exatamente, que é o Virgílio Castelo. E, portanto, a esposa dele e o amante da Helena Isabel, eles se mudam de corpo. Sim, exatamente, tem essa parte muito interessante. Passa a ser o amante. Mas essa parte está tão gira. Eu acho que esse conceito, eu acho que não está, tecnicamente não está bem conseguido, não está bem demonstrado. Porque eles estavam a palpar terreno com este tipo de ideias, né? Hoje em dia, mas a ideia, o conceito está tão fixe, até para 85 está 84, aliás. Tu tens o Edgar Pera que o Edgar Pera é familiar do António de Macedo, não é? É familiar? É filho? Não sei. Não. A única relação que tem é que foi colega da filha dele no conservatório. Então tinha esta ideia, mas estava errada. Isto para dizer o quê? Que o Edgar Pera, o realizador, tem um filme que é o Virados do Avesso, não é? Que também são duas pessoas que trocam de corpo. Lembrei-me agora. Não, mas esse conceito, entretanto, esse conceito banalizou-se, não é? Sim. Há 1001 filmes de comédia americanos com esse truque, não é? Com essa brincadeira. Sim, em que a mãe passa a ser adolescente. Troca o corpo com a filha, sim. Whatever. Não, mas é exatamente isso que eu acho fascinante no filme, é que é totalmente um filme falhado. Portanto, entre aquilo que ele tinha como objetivo, e eu li alguma da ficção do António, houve muitos argumentos que ele depois, obviamente, que não conseguiu, aqueles que ele concorreu ao ICA, foram transformados em livros de ficção científica. Ele ainda teve uma segunda vida como autor de ficção científica nos anos 80, início dos anos 90, e que a ficção científica, principalmente escrita, tinha bastante aceitação. Tu lês aquilo e não sei como é que ele iria fazer, transportar aquele universo para uma realidade, por uma questão de orçamento, dos métodos de produção e meios de produção portugueses. E portanto o filme aí falha porque tem um bocado esse, tem atores que não estão habituados àquele tipo de ficção. Tens logo os meios que não ficaram propriamente espetaculares, mas foi o melhor que se pôde arranjar. Ou seja, há aquela cena de uma grande... Tu sentes que há uma ambição e que há realmente ali uma vontade de fazer uma coisa que não é possível em Portugal, mas que, no entanto, não impede estas pessoas de tentarem. Sim. Aliás, o próprio António dizia isso muitas vezes, não é? Ele queria espicaçar, queria ter uma base para outros. Sim, abrir caminho. Basicamente, ele queria desbravar caminho. Exatamente. Portanto, ao nível da história da ficção, é extremamente original. E eu acho que todo o conceito, e que vocês já estavam a falar há bocado, mesmo da mudança do corpo, é que, a certa altura, o filme parece ser sobre este grande problema que é habitar um corpo humano. Que é um grande nojo e que cheira mal, que é o que eles basicamente, quando estão no mundo, está lá o outro gajo basicamente a insultá-los.
e a dizer que eles cheiram mal. Sim, são esquisitos. Amor, emoções, seres primários. Todo esse tipo de conceitos são muito interessantes. Agora, ele tentou pôr aquilo de uma forma que fosse possível e que pudesse atrair um público, que acabou por vir não pelas razões que ele queria, obviamente. O que acham que foi só e apenas... Foi aproveitada na promoção do filme, mas o filme foi feito na altura em que aqueles atores ainda não eram tão conhecidos. Olha, que eu não concordo assim tanto contigo a esse nível, porque a Helena Isabel, ela fazia parte da continuidade da RTP já nessa altura. E já entrava no tal canal, e ela era bastante conhecida nesta altura, e eu acho que foi uma jogada de marketing do Macedo, pôr aquelas duas figuras que eu acho que eram conhecidas já do grande público nuas, não é? Epá, eu não sei quanto é que lhes foi pago e o que é que estava no contrato deles, mas acho que a esse nível funcionou muito bem. Funcionou tão bem que isto acabou por ser um fetiche do Nuno Markle. Sim, é verdade. Lançou há 3 ou 4 anos, sim. Lançou um repto na rubrica da caderneta de cromos para conseguir ver o filme, porque na adolescência ele tinha um fetiche pela Helena Isabel, e como eu o compreendo, não é? E espera, agora temos que agradecer ao Pedro Cinema Xunga, que colocou... Foi ele! Foi ele que colocou o filme completo online e ainda está online no YouTube, a violar tudo quanto é direitos de autor, mas não interessa, está lá. Mas já acho que não há ninguém para reivindicar esses direitos. Não há, pois a questão é essa. Até alguma editora decidir lançar isto em DVD. Até alguém lançar a DVD. Ou qualquer coisa, aquilo está ali à disposição e o Nuno Markle, espero eu, que já tenha então fechado o círculo que ele tinha para ver o filme. Acho que sim. Aquele já está em paz. Já está em paz consigo próprio. João, tu que falaste com a Helena Isabel e ela comenta, ela aparece no documentário a comentar precisamente essa cena da nudez e a queixar-se do facto de alguém ter posto aquilo no YouTube, porque ela na altura pensava, bem, as pessoas veem isto uma vez e isto passa, exatamente. Não é? Mas alguém pôs isto no YouTube. É como a Catarina Furtado na Ilha dos Amores no Nono A Vanglória de Mandar. Também aparece nua. Ela e a Sofia Sá da Bandeira, se não me engano. Acho que aparecem as duas nuinhas. E com uma farta pintelheira, é verdade. Sim. E a própria Helena Isabel também. Típica dos anos 80. Eu só queria acrescentar, obviamente, que o facto de ser a Helena Isabel ajuda muito, mas que a nudez não é uma coisa que não aconteça nos outros filmes do Macedo. Portanto, há sempre nudez. Sim, a promessa também tinha, a cena de violação também o tinha, não é? Até no domingo à tarde há um cadáver que está nu. Isso se vê um bocado. Certo. Portanto, agora, obviamente que a questão de serem estas duas figuras públicas ajudou-me. A questão com a Helena Isabel foi que eu queria falar sobre a colaboração portanto, dela com o António Macedo, porque ela fez também o Princípio da Sabedoria e o Altar dos Holocaustos. E, portanto, não queria que a conversa acabasse toda por parar esta ali, questão, né? Como devem imaginar. Que até é aquilo que ela não queria que acontecesse, não é? Provavelmente. E, portanto, eu acho que, no fim, ela ficou... eu tentei, fiz o meu melhor. De facto, não me interessava muito, quer dizer, estava mais interessado em saber, ou seja, tipo, se aquilo foi estranho para ela, obviamente porque ela tinha noção, naquela altura, do que era aparecer nua, e na por cima sendo já uma figura pública da televisão. Sim, eu acho que era mais complicado naquela altura, por causa da mentalidade, aparecer nu naquela altura do que seria agora. Exato, e portanto a questão era saber porque é que o António Macedo lhe tinha posto aquilo e como é que ela tinha aceito. Como é que vendeu a ideia, não é? E ela disse simplesmente que ele explicou-lhes a razão do nu, portanto tinha tudo a ver com aquele ritual iniciático, e eles acharam bem. E confiaram que ele iria usar da melhor maneira, aproveitar da pior forma da coisa. Exato. E eu acho que era capaz de estar muito frio naquele cenário, não pela Helena, mas pelo Rui Mendes. Concentraste a tua visão aí. Não houve como evitar. Mas eu por acaso estranho o amor que existia entre ambos, os personagens, não é? Do Rui Mendes e da Helena Isabel. Acho que é um bocadinho forçado, acho que a química entre eles é um bocadinho forçada. Até porque só há um único beijo e é um beijo muito técnico. Pois é. Isso faz-me um bocado de impressão, eles não se beijam. A primeira vez que eles interagem um com o outro e que percebem que há ali uma paixão, é muito forçada e não há um beijo. Dá uma sensação que eles não queriam, ou alguém, um dos atores, não queria beijar o outro.
A tal história do mau hálito, não sei o que lá. Mas que isso não se resolve com elixir e assim? Sim, provavelmente, não, com bacalhau e alho não, mas com elixir talvez. Eles faziam de casal em muitas coisas, não foi só ali. Pois, então se calhar aquilo se calhar já era muita tensão acumulada, se calhar, não é? Queres falar nos Emissários de Calón, Paulo e João? Porque eu esse nunca vi. Mas sei que é um filme que, em termos de temática, está muito colado aos Abismos da Meia-Noite, não é? No sentido em que foi um filme que quebrou ali algumas fronteiras para aquilo que se fazia na altura cá em Portugal, porque tem lá o uso de alguns efeitos que não era comum tu veres num filme português. A única coisa que eu vi que tivesse uma coisa similar depois foi num filme de finais dos anos 90, que é o Mortinho por Chegar a Casa, com o Hermano José e o Diogo Infante, em que há ali umas truncagens, e o Macedo fê-lo anos antes, uma década antes, se for preciso. E para mim é marcante por isso. Não, sim, e é um filme muito, muito diferente também. É mesmo um filme totalmente de ficção científica, enquanto que este aqui é mais uma coisa fantástica e de fantasia, né? E de fábula sobre o amor, fora das fronteiras, supra extraterrestres, digamos assim, enquanto aquele tem um objetivo claro, que é de fazer assim uma espécie de apanhado do que é do estado de coisas, ou seja, tem um comentário sobre os anos em que aquilo foi feito. E depois é curioso porque tenta fazer um filme cuja narrativa se passa em dois tempos, portanto, tem 6 anos de diferença entre duas gerações dos membros familiares, e depois entra um bocado num capítulo também que é de querer dar a entender que existe, portanto, uma força multinacional de empresas que controla tudo, portanto um grupo, um conglomerado que controla os meios de comunicação, portanto controla todos os aspectos da sociedade, que é obviamente algo que iria continuar a repetir-se pela ficção científica dos anos 90 para a frente. Este aqui eu acho que Os Abismos é mais original, digamos assim, porque tem ali misturado questões que são... O Macedo nunca fugia muito da cultura portuguesa, e portanto mesmo o fantástico dele nasce sempre de uma fonte qualquer portuguesa. Neste caso aqui é um poema, Senhora Partem Tão Tristes, de onde ele começou a imaginar esta história, e portanto essa parte é interessante, porque o filme, apesar de não ser um filme que tenha envelhecido bem, digamos assim, é um filme que merecia ser estudado do ponto de vista desta temática esotérica, que ele mistura muitas coisas, criando a sua própria doutrina, digamos assim. Próprio do anarcomístico, obviamente. Exatamente. Vamos aqui lembrar uma coisa, não é? Que o filme tem uma banda sonora editada em disco, não é? Que se calhar já não é tão fácil assim de se encontrar. Sim, a maioria dos filmes do Macedo, a banda sonora foi composta pelo filho do Macedo, que é o António de Sousa Dias. Aqui no caso dos Abismos da Meia-Noite tem o Coro de Oeiras. É o Coro de Santa Mar de Oeiras, sim. O Coro de Santa Mar de Oeiras, que entra aqui ao barulho para a parte mística, não é? Que é aí que nós ouvimos o coro. E se calhar por isso é que foi editado. Com aquelas danças, e possivelmente. E a parte já da realidade, não é? A parte em que ambas as personagens estão à procura, estão a fazer aquele jogo de Cluedo à procura da porta mágica. Aí já é a banda sonora, já é o score, por assim dizer, do filme, do António Sousa Dias, e que tem uma banda sonora muito marcante, muito ritmada, não é? E que de facto fica no ouvido, né? Eu não sei quantas faixas é que tem essa parte, mas está muito presente aquele ritmo e aquela música durante a maior parte do filme, não é? Sim, eu acho que este disco devia ser redescoberto, porque é capaz de ser o melhor disco de rock progressivo português. Logo a seguir aos 10 mil anos. Não, já é posterior ao Quarteto de 1111, sim. Já é posterior, ok. Mas só deixar aqui uma nota, a questão da música é muito importante, e o António Sousa Dias, que é filho dele, começou a trabalhar desde os Abismos até ao fim, mas antes
o Macedo trabalhou com quase todas as pessoas tipo, importantes da música em Portugal. Ele tem uma banda sonora do António Vitorino de Almeida, trabalhou com o Carlos Zíngaro, trabalhou com o Quinteto Académico. É a primeira pessoa que usa jazz numa banda sonora, um filme português, e música concreta também. Ele tem e depois são sempre estilos diferentes e estilo diverso. Ele depois encontra o filho dele que é capaz de reproduzir todo o tipo de música. Portanto, aqui temos um bocado de prog rock, que é aquilo que eu acho mais aproximado, mas a banda sonora dos Emissários de Calón, por exemplo, já é mais industrial. Uhum. Mas depois também mistura coisas. Ele nesta banda sonora tem cantos gregorianos também, tem é toda uma mistura muito interessante que eu acho que também é próprio, obviamente, do prog rock, mas eu acho que isto merecia ser revisto e haver uma edição pelo menos em DVD desta banda sonora. E há outra banda sonora muito boa. Há de vir depois a FNAC a lançar o filme mais CD. Exatamente. Sim. Exatamente. O Carlos Zíngaro fez uma banda sonora espetacular para O Príncipe com Orelhas de Burro, a série televisiva. Eu também já ouvi a banda sonora toda e é incrível. Não é muito comum um filme português ter uma banda sonora que... Nem edições do filme propriamente dito em condições tu tens, não é? Muitas das vezes. Eu julgo que no meu espólio todo de bandas sonoras, eu tenho lá uma portuguesa, eu tenho a banda sonora do Pesadelo Cor-de-Rosa. Mas isso é o álbum, não é? É tipo um álbum comercial. Sim, o álbum. É mais comercial, tem chutes e pontapés. É uma coletânea, sim. Exatamente. Mas é a única que eu vejo ali no meu espólio de banda sonora portuguesa que teve assim alguma relevância, alguma representatividade de alguma forma. Tu tens sempre o tema, não é? O Tentação também teve aquele tema dos chutes e pontapés que teve um enorme sucesso e por aí fora, mas não passa disso, ninguém diz, Sim, é o tema do filme que é lançado no álbum da banda e não é lançado num álbum à parte exclusivo do filme. Até é preciso puxar pela cabeça para conseguir lembrar-te de um compositor de banda sonora em Portugal, que não há ninguém assim que se tenha dedicado. O António Pinho Vargas chegou a assinar alguns trabalhos. Pronto, olha, fiquei a saber. Não, o próprio Sassetti também chegou a assinar o Bernardo Sassetti, sim. Sim, teve o Alice e mais o Rodrigo Leão, estás a esquecer do Rodrigo Leão. O Rodrigo Leão se calhar é o mais proeminente até dos últimos tempos. É verdade. O Nuno Rebelo, acho que era dos Meleiros da Dá, também fez o Tarde Mais e fez outras bandas sonoras também. Como é que eu... Esse filme, não Tarde Mais, também gosto bastante desse filme. Não nos podemos esquecer do Nuno Maló, que eu acho que é uma clínica dentária. não, esse é outro. Mas também podia ter. Não, olha, por acaso, não sei se não será da família. Mas eu acho que ele é um talento seguro e que já não se pode dizer que esteja propriamente em ascensão. Acho que já é um talento confirmado. E que é frequentemente usado já em bastantes bandas sonoras, tanto nacionais como internacionais. Eu queria perguntar aqui ao João, nós falámos pouco no Motel X, eu sei que estás desde a fundação do festival, correto? Certo. Continuas ligado ao festival ou já estás mais distante do processo de bastidores? Eu posso dizer que o encanto já não é exatamente o mesmo de há 11 anos atrás. Mas está fortíssimo, eu estive lá este ano e o festival é um evento, caramba. Aquilo sim. Está muito... É uma referência completamente. Sim, eu noto aquilo muito ativo. Eu acho que vocês acabaram por pegar na tocha onde o Fantasporto a deixou. Sim, é verdade. É um pouco isso. Vocês são aquilo tudo que o Fantasporto poderia ser e não está a ser, não é? Exatamente. Não posso comentar isso. Pois, eu sei que não. Não, mas livre de comentários. É uma afirmação. Tem importância, obviamente, porque era o único e foi o primeiro que eu e acho que nós, os meus colegas... Sim, para mim foi uma referência. Foi o festival. Para mim foi o festival. Agora, eu nem sequer sou do tempo em que aquilo era realmente quase mitológico. Dos Brain Deads e coisas afins. Que as pessoas que eu conheço que frequentavam o Fantasy ainda falam. Mas tu tens que idade, João? Tenho 40. Então não pode ser. Então, nós somos mais novos que tu. Como é que isso pode ser? Eu acho que comecei a ir ao Fantasy, só me lembro de ter descoberto lá o Takashi Miike, ter visto o Audition
Mas isso já são 2000. Mas tens que perceber, Paulo, que tu moravas a uma distância mais próxima. Sim, também é verdade. Isso também conta. A paixão não se conta em quilómetros. Tem um bocado a ver com a primeira experiência. Vais lá a primeira vez e depois estás lá batido todos os anos. O problema é chegares lá a primeira vez. Sim. E eu ainda fui bastantes anos ao Fantas. Depois comecei a ir a outros lá fora, portanto, os filmes passavam no Fantas eu já tinha visto, a maior parte deles, e por uma questão económica, convém poupar dinheiro e vais para Sitges ou para... O que eu curtia mesmo era ter um dia para poder ver filmes. Aquela cena de ficar lá e eu estou aqui para isto, portanto, hoje vou ver 4 ou 5 filmes. Exato. Agora já não tenho saúde, já não é a mesma coisa, mas... A resistência é menor. A idade bate sempre um bocadinho também, não é? Sim. E o processo acaba por também ter às vezes alguma saturação, porque torna-se repetitivo. E a nível, eu não estou a queixar, obviamente, da questão dos apoios, porque não tenho tido muitos apoios, mas temos tido público, portanto eu acho que isso é o que faz o festival, não é? Não é bem a questão, dinheiro, é mais aquilo que tu queres fazer e como é que consegues adaptar às realidades. Agora, mas é cansativo, depois que também leva muito da tua vida pessoal atrás. Claro. E em termos de futuro do festival, o que é que eu espero? Quais são as ideias que têm aí apontadas para o futuro? E fomos sempre mudando pequenas coisinhas, nem que seja para sentir que estamos a fazer alguma coisa diferente ou a mudar alguma coisa. Parece os supermercados, não é? Quando mudam tudo da esquerda para a direita. Exato, há sempre balizas, tu tens limites e tens de trabalhar com os limites. Portanto, não imagino que a coisa vá mudar radicalmente, ou seja, transformar-se num festival de 10 ou 11 dias, como os outros todos. Eu acho que este modelo, e achamos que este modelo ainda é o melhor possível dentro das nossas possibilidades e também ambições. Mas continuar a trabalhar o cinema português, esperar que apareça finalmente uma curta que se possa mostrar e que possa competir também. Ainda tentar, obviamente, trazer cá mestres que ainda não tínhamos conseguido de alguma forma que viessem. Consegues revelar alguns nomes dos que estão aí na vossa lista de gajos a chatear para aparecerem aí um dia? Gajos que já disseram no e-mails qualquer dia. Um dia, vá. Desses que todos que tu possas imaginar que estejam vivos ainda. Vocês já tiraram o barro à parede de todos. Posso dizer que nós fazemos o mesmo com os convidados do podcast. Exato. Tentamos todos e os responderem. Estas coisas é tipo mandas para 4 ou 5. E portanto tens de ter aquela conjugação astrológica de trabalhos, compromissos, vida pessoal e que ele tenham vontade. Portanto, quer dizer, isto é daquelas cenas que o gajo disse assim: quando é que vem cá o Carpenter? E eu não consigo explicar a uma pessoa que não percebe o processo todo que o Carpenter nunca virá. Pois. Não é por falta de vontade, não é por falta disto. Queria só partilhar com vocês que eu falei diretamente com o Rui Mendes. Eu agora há uns meses já participei num concurso de televisão e quando fui à cantina comer, estava lá o Rui Mendes sentado, eles de roupão. Olha, antes na cantina do que estarem os dois no urinol e começares a falar com ele, não é? Olha, também lá estava o Diogo Morgado, só que esse passou a correr e eu não tive coragem para o abordar. Esticavas a perna e eu deixava cair o tabuleiro. Vi o Rui Mendes, momentos de conversa. Ele estava sozinho no canto da cantina a comer de roupão, porque devia estar a gravar uma novela qualquer. Ou então ele pode dormir lá, sabes lá, ele duvido. Dorme. E abordei-o precisamente para o convidar para gravar um podcast connosco e eu já estava precisamente a pensar nos Abismos da Meia-Noite. E quando lhe falei no António de Macedo, ele fez um ar de vassalagem do sim senhor. Ficou assim meio interessado. Eu pedi-lhe um e-mail e ele disse-me logo, mas... Se é para fazer qualquer coisa, isso é melhor ser daqui a uns meses, porque eu agora ando muito ocupado com a novela, não tenho tempo para isso. E eu percebi logo que aquilo se calhar não ia dar. Mas mandei-lhe à mesma o e-mail, ele não respondeu, fiquei com pena, mas pronto. Temos cá o João Monteiro, também é fixe. Exatamente. Isso era uma ação de luxo falar dos Abismos com o Rui Mendes. Então não era fabuloso. Conseguias Helena Isabel, se calhar. Talvez. Pois é. Aí podíamos era falar com o Agir e perguntar se ele já tinha visto os Abismos da Meia-Noite. Isso era espetacular. É filho da Helena Isabel e do Paulo Carvalho. E o Rui Mendes é sempre o Duarte e companhia, né? Sim. Independentemente disso. Ele entrou num episódio do Inspector Max em que ele fazia de um polícia dissidente que... Era tipo uma referência.
Epá, não, a questão é, eu apanhei essa porra num sábado de manhã ou domingo de manhã, quando isso dava, e vejo o Rui Mendes num episódio do Inspector Max, e ele era um polícia que já estava reformado e que estava a ajudar a malta a descobrir um assassino e não sei o quê. E tu pensas assim, epá, isto é o Duarte e companhia em velho, isto é ele a voltar à personagem. Exatamente, sim. E depois tem ali um twist, estás a ver? Qual é o nome dele? Numa série, não sei, numa série mas matinal. Mas era brilhante, tu ias ver que se calhar o nome dele era o mesmo. Não era, porque afinal ele é que era o assassino. Ele é que era, opa, destruiu, já era, destruiu ali o Duarte e companhia, estás a ver? Aquela memória, morreu ali logo, pá. Destruiu as fundações num episódio do Inspector Max, por amor de Deus. Opa, mas podia ser um grande twist do tipo, estás a ver o Exterminador Implacável, que no 1 Schwarzenegger é mau, e depois no 2 ele é que é o protetor. João, olha, foi um enorme prazer conversar contigo. Espero que tenhas... Obrigado pelo convite, pá. É sempre... Nós já falávamos no António de Macedo há séculos, e finalmente poder fazer este e o podcast anterior sobre ele, acho que era uma missão, urgia, não é? Urgia que se fizesse. Orgia? Não, urgia com o... Urgia. Não, mas para mim tenho um sentimento de dever cumprido de falar no trabalho dele e de lhe dar valor, pá. Porque não há muitos podcasts de cinema em português. Há mais do que há uns anos, é certo. Mas sim, nós temos a obrigação de falar nesta malta, pá. Porque se não formos nós, não é mais ninguém. Sim, mesmo que sejam o trabalho do João, 3 gajos a ouvirem, mesmo que sejam 3 gajos a ouvirem, eu sinto que era incontornável falar nele. É como aquilo, há um enorme incêndio, há várias pessoas a morrer, mas tu se fores lá e salvares uma, já valeu a pena, é tipo isso, não é? Eu lembro-me sempre da cena do 24 Hour Party People. Ele diz, não está ninguém aqui, não há público para ver o concerto, e ele diz-lhe sempre, mas quantas pessoas estavam na última ceia, lembras-te? Quantas pessoas estavam quando César foi morto? Os acontecimentos históricos não são presenciados por muitas pessoas. Tinham que estar pelo menos 13, porque houve alguém que teve que relatar que a posição em que eles estavam, não é? E alguém foi quem pintou o quadro, não é? Exatamente. Estava lá. Ou então, e também teve que haver alguém a servir a mesa, por isso, se calhar estava lá mais gente. Pois, mas aquilo parece-me tudo muito artificial, pá. Eles estão todos do mesmo lado da mesa, pá. Isso é inconcebível, isso não acontece no mundo real. Estamos no Facebook, basta procurar por VHS Podcast. Temos um e-mail que é o vhspodcast@gmail.com, para onde podem enviar as vossas críticas e sugestões e tudo mais. E cópias que tenham dos filmes do António de Macedo e outros que não existam em mais lado. Toca a meter isso tudo no YouTube. Sim, metam no e-transfer que nós vemos e papamos isso. Exatamente, também. E mais uma vez, obrigado ao João, pá. Obrigado por ter estado aí. Muito obrigado, foi um prazer. Adeus e até à próxima. Tchau, tchau. Até à próxima. Tchau.